te pedimos ao lar. Vem com poder inspirador, sim, nos reavivar. Vem como água sedento, traz ao convite vem me saciar minha alma, faz como teu coração. Vem como brisa suave, vem com teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Vem Espírito Santo, vem o Consolador, vem iluminar nossa vida, com teu sagrado Santo Espírito entre nós, pelo Espírito de Deus aproximar. Vejo em cada rosto resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor. Muitas bênçãos em erros de louvor, e assim reavivando os ânimos do ser, por teu poder e amor. A prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor.
Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos do Alto Maracanã, também aos irmãos do Pilarzinho. Irmão Maciel, você está aí para também desejar um ano novo aí para os irmãos do distrito? Bonito. Oi, boa noite a todos aí do Pilarzinho, boa noite pessoal do Maracanã, que tenhamos hoje uma programação muito abençoada através dessa live aí. Deus abençoe a todos. Abraço. Amém. Irmão Maciel, seu primeiro culto aí desse novo ano, 2021. Então, desejo a todos aí um feliz ano novo. Que Deus nos abençoe e cuide de nós nesse novo ano, né? Verdade, amém. Deus abençoe aí esse 2021, que nós consigamos a vacina, né? Amém, é verdade. Irmãos, eu já quero adiantar que nesse primeiro mês, em janeiro,
a intenção é que os nossos 2 distritos continuemos com os cultos compartilhados, né? Você já deve ter percebido que aos domingos o pessoal aqui do Distrito do Pilarzinho encontra alguém para fazer o estudo do livro. Inclusive, já estamos para terminar no próximo sábado, no próximo domingo. E às quartas-feiras, do Distrito do Alto Maracanã, encontra um pregador para os nossos cultos de oração. Então, aí faço votos para que vocês continuem conosco aí nesse mês de janeiro, aí, nos próximos cultos, que ainda faremos todos juntos, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses também, né, irmão Maciel? Não sei que os nossos pastores vão decidir juntos. Isso, vamos aguardar chegar os pastores novos aí e vamos ver o que decidimos. Mas provavelmente a gente continue, né, Eduardo? Porque tá funcionando bem. É verdade, está funcionando bem. Eu tenho gostado bastante, acho que tem sido proveitoso para todos. Agora eu queria chamar o Virgílio. O Virgílio é o ancião dessa semana na nossa igreja do Pilarzinho. O Virgílio aí, ele foi o responsável por encontrar alguém para fazer o estudo do livro dessa semana. Eu ia apresentar aí a pessoa, mas acho que vou deixar o Virgílio apresentar. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo, boa noite aos irmãos do Pilarzinho, do Maracanã. Meu desejo é um feliz ano novo a todos, né? Que a bênção do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um. Então, o Eduardo, eu vou apresentar, né, Eduardo? Acho que ninguém conhece ele, né? É o próprio Eduardo. Hoje pedi para ele, né, se ele poderia fazer o resumo do livro para mim. Graças a Deus ele aceitou. Então, esses momentos seguem com ele, né? Mas acho que vamos fazer oração antes, né, Eduardo? Isso mesmo. Você faz a gentileza, Virgílio? Nossa. Vamos lá, então? Querido eterno Deus, mais uma vez felizes, porque o Senhor está do nosso lado, com a certeza que a partir do momento que nós estivermos abrindo o coração para Ti, estivermos ao seu lado, certamente tudo vai ser diferente, Pai. Desafio desse ano para nós, muito grande, mas com certeza o Senhor vai estar ao nosso lado. Meu Pai, queres abençoar agora o Eduardo, unge o lábio dele, que ele vai fazer o resumo do livro a respeito de um tema tão importante para a nossa igreja, Pai. Dá-nos tua paz, perdoa os pecados, rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como o Virgílio aí já adiantou, né? Hoje temos mais um estudo do capítulo desse livro aqui, que é o Seu Amigo, o Espírito Santo. Como eu falei, a gente já está se aproximando do final desse livro. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar como que vai ser o nosso estudo hoje. Talvez aí alguns se assustem com a imagem que vocês vão ver aqui logo de cara, mas eu já explico, tá bom? Só um instantinho. Virgílio, você me dá um ok para eu saber se você está vendo a tela? Ou se alguém conseguir dar um joinha aí para saber se está conseguindo ver minha tela direitinho. Ó, se ele não deu um joia ali, então acho que todos estão vendo. Talvez quem esteja vendo pelo celular tenha um pouco de dificuldade, mas eu vou aproximar aqui quando for necessário. Eu fiz um esquema um pouco diferente aqui nesse culto, nesse estudo, na verdade. Não sei quantos conhecem esse conceito aqui. Isso aqui se chama um mapa mental. É uma estrutura de estudo que ajuda a delinear uma linha de pensamento. Então, para o estudo do capítulo 10 deste livro, eu criei um mapa mental que vai nos guiar aqui por meio através do conteúdo deste capítulo aqui em específico, capítulo 10. Então, eu vou aproximar um pouco a tela aqui, ó. Estamos estudando esse livrinho aqui, né? O Seu Amigo, o Espírito Santo, esse livrinho aqui. É um livrinho bem curto, eu convido a quem puder, quem tiver disponibilidade para comprar esse livro. É um livro aí que no final de semana você consegue ler, muito proveitoso, com certeza. Na semana passada estudamos o capítulo 9, a busca pelo espetacular. A Aline ministrou esse estudo, que foi muito proveitoso. Hoje, capítulo 10, o dom de línguas, um tema aí bem intrigante, polêmico, eu diria. E na semana que vem, a mensagem do quarto anjo, o último capítulo. Faço votos, então, para que você se programe para participar conosco a respeito desse tema também, que eu considero essencial e muitíssimo importante também. Então, aqui na estrutura do meu mapa mental, eu passei por esses 3 pontos aqui, né, os capítulos 9, 10 e 11, e a ideia é eu percorrer aqui os caminhos e, vindo aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, quero convidar os irmãos, aos que tiverem disponibilidade aí de abrirem suas Bíblias,
pegue seu smartphone, sua Bíblia física, se você tiver por aí também. Abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler o versículo 1. Excelente. Agora não tá. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ali eu até deixei claro, né, que esse daqui é um convite de Paulo para que não sejamos ignorantes aos dons espirituais. Hoje vamos estudar a respeito do dom de línguas e a gente vai ver, a gente vai entender e estudar que o dom de línguas é um dom espiritual. E aqui a exortação de Paulo, o convite que ele nos faz, é para que nós não sejamos ignorantes, para que a gente não deixe de conhecer e entender pelo menos tudo o que existe revelado na Bíblia acerca desse tema. Então, eu queria começar esse estudo com esse versículo porque é um convite do próprio apóstolo Paulo, do discípulo Paulo para nós hoje, para entendermos a respeito desse assunto. Então, aqui, andando no meu mapa mental, eu separei aqui um comentário, né, que o dom de línguas não é mistério para ninguém, que esse é um dos assuntos mais mal compreendidos no mundo cristão moderno, e isso é um problema, de acordo com o autor do livro, e é o que eu já deixei destacado os dizeres do autor. Esse é um problema porque, de acordo com ele, nós iremos ver muito mais desse tipo de coisas, ou seja, da manifestação dos dons espirituais, antes do encerramento da história deste mundo, pois haverá uma genuína manifestação do dom de línguas. Então, é um problema a gente ter esse assunto, né, o dom de línguas, como problemático, controverso, porque a gente vai ver muito desse assunto a partir do momento que a gente está vivendo no final dos tempos. Mas, graças a Deus, como eu escrevi aqui, né, o nosso Senhor não nos deixa no escuro com relação a esse assunto. Há muita coisa revelada acerca do dom de línguas na Bíblia e também no espírito de profecia. Então, nós não estamos no escuro, nós não estamos nas trevas com relação ao dom de línguas. Avançando aqui, então, no nosso mapa mental, o que são dons espirituais ou dons do Espírito Santo? Eu já adiantei, né, que o dom de línguas é um dom espiritual, mas vamos extrair o conceito do que é um dom espiritual acima de um dom de línguas. Eu quebrei aqui a palavra, né, dons espirituais ou dons do Espírito em dois, né? Então, vamos entender o que é um dom, em primeiro lugar. Peguei aqui no dicionário o que significa um dom, e a gente tem na nossa mente essa definição número 5 aqui, né? Que é uma aptidão inata para fazer algo especialmente difícil ou raro, inclinação ou talento. A gente costuma dizer, né, que uma pessoa ela tem um dom para música, para o canto, uma pessoa tem um dom para tocar piano, para pregar, para lidar com números. Então, esse conceito de dom, ele não é tão difícil de entender, é um conceito familiar nosso, mas eu gostaria de me apoiar nos conceitos 2 e 3 aqui que existem de dom. O conceito 2 aqui, de acordo com o dicionário, diz que o dom é uma dádiva ou presente dado por alguém, ou aqui, num contexto mais religioso, o dom é um bem ou uma graça recebida de uma divindade. No nosso caso, a gente acredita ser Deus, o Deus Espírito Santo. Então, a gente tem aqui a definição de dom, que é um presente, uma dádiva, um bem ou uma graça. E agora vamos entender o que são esses espirituais, porque é um dom espiritual ou dom do Espírito Santo. E eu coloquei aqui que isso aí é um conceito bem autoexplicativo, né? Um dom espiritual é um dom que é concedido pelo Espírito Santo. Dom do Espírito Santo, da mesma forma, a gente pode entender que é um dom concedido ou dado pelo Espírito Santo. E aqui eu separei aqui na minha Bíblia, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo Andrews, uma Bíblia adventista, inclusive, e ela define aqui os dons espirituais de uma forma bem clara, sucinta, que são habilidades e talentos santificados ou especialmente concedidos pelo Espírito para serem usados no ministério. Esse finalzinho aqui, ó, para serem usados no ministério, nós já vamos falar, é um detalhe importante a respeito dos dons espirituais, mas que a gente entenda nesse primeiro momento que os dons espirituais são talentos, habilidades, dádivas, concedidos pelo Espírito Santo para as pessoas. Entendemos, então, o que são dons espirituais.
Agora, quero convidar os irmãos a entender qual que é a promessa do derramamento desses dons. Existe um cumprimento, existe uma promessa, né? E depois um cumprimento. A promessa encontra-se no livro de Joel. Abram suas Bíblias no livro de Joel. O livro de Joel, ele está aqui no finalzinho do Antigo Testamento, naquela porção da Bíblia que a gente chama de profetas menores. Depois de Daniel, vem Oséias. Depois de Oséias, vem, se não me engano, Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28, traz essa promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo ou dos dons espirituais. Vou dar um tempo para os irmãos que estiverem procurando em suas Bíblias. O livro de Joel não é um livro tão fácil de achar. Joel 2, capítulo 28, diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Essa daqui é a promessa do derramamento do Espírito Santo, e a gente já vai ver mais detalhes a respeito de como essa promessa se cumpriu exatamente no livro de Atos. Então, já no Novo Testamento, o cumprimento dessa profecia do profeta Joel encontra-se aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2. Logo depois dos Evangelhos, Atos 2, versículos 1 a 4, diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não vou me atentar aqui muito ao contexto, né? Porque eu poderia explicar o que aconteceu aqui, quem estava reunido aqui, mas é importante vocês entenderem que aqui nessa passagem existe o cumprimento dessa profecia de Joel. E se a gente analisar um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo, Atos 2, nos versículos 16 a 18, o Pedro, ele faz uma menção a essa profecia de Joel. Eu vou ler somente o versículo 16 ali, ó. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, o que eu descrevi, o que eu li ali nos versículos 1 ao 4, é o cumprimento da profecia de Joel 2, 28. E a gente tem o apoio do próprio apóstolo Pedro, que fez essa afirmativa no versículo 16 ao 18. Então, a gente tem essa promessa do derramamento do Espírito Santo através dos seus dons, dos dons concedidos, e ali no versículo que eu li, né, ele até fala, né, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então, aqui a gente já tem uma dica, né, do que é o dom de línguas né, um dom espiritual. Então, a gente tem aqui essa promessa do derramamento e também o cumprimento ali na época do Novo Testamento. Além da promessa do derramamento, é muito importante a gente entender que os dons espirituais, eu estou falando ainda de um modo genérico, não estou falando especificamente do dom de línguas, mas todos os dons espirituais, eles possuem um propósito específico. E aqui, a partir de agora, eu coloquei os versículos que eu vou ler aqui na tela para te ganhar um pouco de tempo. Então, de acordo com 1 Coríntios 12, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O sublinhado ali é um acréscimo que eu fiz. Obviamente, na Bíblia não tem sublinhado, mas eu fiz para deixar muito claro ali, né, que existe um fim proveitoso, um objetivo para a manifestação do Espírito, para o derramamento do Espírito sobre nós. E de acordo com Efésios 4, versículos 11 e 12, nesse bloco de texto aqui, ó, diz que ele mesmo, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E aqui eu destaquei, né, a última parte do versículo, para a edificação do corpo de Cristo. Importante entendermos, então, que os dons espirituais, não somente o dom de línguas, o dom de línguas é um dom espiritual, mas todos os dons espirituais
possuem um propósito. É um fim proveitoso e a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, os dons espirituais, eles precisam se manifestar para a edificação da igreja. Entendemos, então, a respeito da promessa do derramamento, o propósito que os dons espirituais possuem, mas quais são esses dons espirituais? Já falamos, né? Tem falado desde o começo aqui do estudo que o dom de línguas é um dom espiritual, mas existem outros dons espirituais. E nesse sentido, se a gente quiser entender quais são, existem 3 passagens em especial que trazem uma lista. E aqui eu não vou me demorar muito, porque são muitos dons, mas aqui temos em Romanos 12, dos versículos 6 a 8, diz o seguinte nessa passagem, né? Tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aqui existe uma lista de 7 dons espirituais: profecia, ensino, exortação, atos de misericórdia. Então, Romanos traz uma lista de dons espirituais. Efésios 4:11, que é esse versículo aqui que a gente leu aqui em cima também, que inclusive fala, né, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, também são dons espirituais. Aqui são quase atividades na igreja, né? Na igreja ou nos tempos bíblicos, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas é aqui em 1 Coríntios 12 que a gente encontra a listagem do dom de línguas como um dom espiritual. Dos versículos 8 a 10, diz que porque a um é dada mediante o Espírito, e aqui listam 9 dons espirituais, sendo que o 8 e o 9, o 8º e o 9º, é a variedade de línguas e a capacidade de interpretar línguas. E aqui, já nos versículos 28 a 30, ainda do capítulo 12, diz que a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, e ele vai aqui, de novo, pontuando 9 dons espirituais, sendo que o 8º, falantes de línguas, e o 9º, intérprete de línguas. Portanto, como eu coloquei aqui no último quadradinho, encontramos o dom de línguas entre os dons espirituais. Então, a Bíblia mostra que o dom de língua é um dom espiritual. E eu reforço, né? Os dons espirituais, eles foram prometidos, eles já se cumpriram por meio dos discípulos. Ele possui um propósito específico, e o dom de línguas é apenas um dos dons espirituais que a gente pode ter conhecimento por meio da Bíblia. Perceba que a gente já passou por todas essas partes aqui de cima do nosso mapa mental, e a ideia é que a gente vá aqui para o próximo tópico, que é exatamente entrando definitivamente aqui nessa parte do dom de línguas. Até aqui, eu posso dizer que foi uma introdução aos dons espirituais. O dom de línguas é um dom espiritual, por isso que essa introdução foi necessária. Agora vamos falar especificamente do dom de línguas propriamente dito. Aqui é um texto que eu acho que traz uma definição muito clara sobre o que é dom de línguas. Então, convido os irmãos novamente a abrirem suas Bíblias em Atos. Provavelmente já esteja aberto, se você leu o último texto com a gente aqui. Atos 2, eu vou ler aqui entre os versículos 5 ao 13. É uma passagem um pouco extensa aqui, mas eu acho que ela é importante para o nosso estudo. Atos 2, Atos capítulos 2, versículos 5 ao 13. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, inclusive, existe um subtítulo aqui, o dom de línguas. Versículo 5 diz: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer? O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados.
Essa daqui, então, é uma passagem que demonstra a manifestação do dom de línguas já aqui nos tempos do Novo Testamento. E eu destaquei aqui, como eu coloquei no mapa mental, alguns pontos muito importantes para entendermos o que significa de fato o dom de línguas. Vocês perceberam ali que existe uma expressão no versículo 8 ali, né, que é a língua materna de outros povos. É muito importante essa expressão língua materna, porque ela define que o dom de línguas manifestado pelos apóstolos era um idioma conhecido, não era uma linguagem desconhecida, um linguajar que eles não compreenderiam, até porque a perplexidade deles era exatamente pelo fato de eles estarem conseguindo entender o que naturalmente eles não entenderiam, porque quem estava falando não dominava o idioma deles. Então é muito importante a gente entender que o dom de línguas ele é um idioma compreensível para quem ouve. E como eu falei, para quem ouve, também é importante entender que o dom de línguas é um dom de fala e não um dom de ouvido. Como assim? Imagina que eu estivesse aqui manifestando o dom de línguas nesse exato momento. E eu vou usar ali a Luciane, por exemplo, como exemplo. Imagina que eu estivesse falando em inglês aqui e a Luciane ela só entendesse português. Se o dom de línguas fosse um dom de ouvido, eu estaria falando em inglês e a Luciane estaria entendendo em português. Mas o dom de línguas é um dom de fala. O que estaria acontecendo de fato é que eu estaria falando em português, para a Luciane entender. Então, é muito importante a gente entender que o dom de línguas ele se manifesta na pessoa que fala e não na pessoa que ouve. Eu até coloquei ali uma passagem do livro que estamos estudando, que diz o seguinte, ó, alguns acham que os discípulos estavam falando em seu idioma natal, ou seja, o idioma natal dos discípulos, que provavelmente era o grego. Mas as pessoas apenas os ouviam falar em sua própria língua. Ou seja, as pessoas estavam ouvindo não o grego, elas estavam ouvindo o seu próprio idioma, da boca dos discípulos. Fosse esse o caso, e poderíamos chamá-lo dom de ouvidos, em vez de dom de línguas. Ou seja, se os discípulos estivessem falando grego e eles estivessem ouvindo os seus próprios idiomas, esse seria um dom de ouvidos, não um dom de línguas. Mas como os discípulos não estavam falando grego, eles estavam falando o idioma materno das pessoas, esse é de fato um dom de línguas. Essa pode parecer uma distinção um pouco boba, assim, mas é importante definir isso, porque o dom de línguas ele se manifesta através de eu falar um idioma que eu naturalmente não conhecia. Não de você ouvir um idioma que você naturalmente não conhecia. Percebe a diferença? O dom de língua se manifesta em quem está falando e não em quem ouve. Muito importante essa distinção. E aqui separei também uma passagem do Espírito de Profecia, no livro Atos dos Apóstolos, páginas 39 e 40. Ellen White diz o seguinte, e essa passagem aqui também está no livro que a gente está estudando, eu só peguei aqui diretamente do livro para ficar um pouco mais fácil de ler. Ellen White diz o seguinte, o Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia. Esse era um emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais antes não tinham tomado contato algum. Percebe aqui a característica milagrosa do dom de línguas? Os discípulos, eles não conheciam todos os idiomas, mas eles estavam falando idiomas que eles não conheciam. E Ellen White continua aqui já na página seguinte. Cada língua conhecida estava por eles representada. Essa diversidade de línguas teria sido um grande obstáculo à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. Viu que interessante? Aqui fala do propósito, né? Que essa diversidade de línguas teria sido um obstáculo à proclamação do Evangelho. Mas o dom de línguas se manifestou para que a proclamação do Evangelho pudesse se efetivar, pudesse acontecer. O que reforça o que a gente falou aqui, né? Que o dom de línguas possui um propósito específico, que é a edificação do corpo de Cristo. Então, é muito importante a gente entender que existe esse propósito. Continuando aqui a leitura do Espírito de Profecia, o Espírito Santo fez por eles, os discípulos, o que não teriam podido fazer por si em toda uma existência. Agora, podiam proclamar as verdades do Evangelho em toda parte, falando com perfeição a língua daqueles por quem trabalhavam. Esse miraculoso dom era para o mundo uma forte evidência de que o trabalho deles tinha a aprovação do céu.
Daí por diante, a linguagem dos discípulos era pura, simples e correta. Falassem eles no idioma materno ou numa língua estrangeira. Percebem aqui o apoio de Ellen White aqui com relação a esse conceito do dom de línguas como o falar um idioma conhecido, não é um idioma estudando assim, existe muito conceito que fala assim, não era a língua dos anjos, que as pessoas chamam de um idioma desconhecido, não era um falar assim confuso, era um idioma entendível, as pessoas entendiam o que estava sendo dito, não era algo confuso, algo indecifrável. O espírito de profecia, Ellen White, confirma que o que eles estavam falando era um idioma compreensível. E aqui, mais um tópico com relação ao dom de línguas. Como já vimos, né, eu acabei de reforçar, na verdade, né, o dom de línguas, ele possui, assim como todos os dons espirituais, possui um propósito específico, que é a edificação, ou edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. A gente acabou de voltar ali para Efésios 4, versículos 11 e 12, e é muito importante a gente entender. Se tivesse um ponto aqui que eu pudesse destacar como essencial nesse estudo, é que os dons espirituais, incluindo o dom de línguas, ele possui um propósito específico. Vocês vão entender que isso aqui vai fazer muita diferença quando a gente começar a discutir, exatamente nesse momento, a grande confusão. Por que o dom de línguas ele é esse assunto tão controverso, tão polêmico? Talvez você não saiba, talvez você saiba, mas existe uma grande confusão com relação ao dom de línguas. Muitas igrejas, especialmente as da linha neopentecostais mais modernas, acreditam que o dom de línguas ele é uma evidência, aliás, é a principal, se não a única evidência do derramamento do Espírito Santo sobre uma pessoa. Isso causa uma confusão tremenda, porque muita gente pode achar que não recebeu o Espírito Santo porque não está falando em línguas. E aí existe outro problema, porque a definição de dom de línguas para eles também é incorreta. Para eles, o falar dom de línguas é você ficar falando um monte de palavras indecifráveis, às vezes em voz alta e de forma descontrolada, e para eles essa é a manifestação do dom de línguas. Percebe os dois problemas? O conceito de dom de línguas está errado, e o conceito de que se a pessoa não recebe o dom de línguas, ela não recebeu o batismo do Espírito Santo. Esses dois conceitos estão errados e causam uma grande confusão no mundo cristão moderno. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente em 1 Coríntios 14. Aqui a gente vai entender como que surge essa confusão, esse problema, né, de interpretação desse dom espiritual que é o dom de línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 3. Aqui existe uma palavrinha que, infelizmente, muitas pessoas se valem para defender esse conceito, né, de que o dom de línguas é algo misterioso, algo incompreensível. A palavra de Deus diz o seguinte aqui, 1 Coríntios 14, 1 a 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espíritos fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. É aqui no versículo 2 que eu quero que a gente preste atenção. Existem duas palavras aqui, né, que infelizmente geram muita confusão, que é essa parte que fala que visto que ninguém o entende, dá a entender que eles estão falando de uma língua, de um idioma que é incompreensível, e também essa expressão fala mistérios. Isso daqui pode causar um certo nó na nossa mente. Pode causar uma certa dúvida com relação a, de fato, o que significa o dom de línguas, esse dom espiritual. Mas o próprio livro, ele nos convida a fazer o que a gente chama de hermenêutica. A hermenêutica é uma palavra difícil, bonita, mas que simplesmente significa fazer um estudo aprofundado a respeito de um tema. Se a gente quer fazer uma hermenêutica sobre o dom de línguas, a gente precisa pegar todas as passagens que falam sobre o dom de línguas e tentar harmonizar elas. A pessoa que defende que o dom de línguas é esse idioma estranho, incompreensível, ela não fez uma hermenêutica correta. Porque se ela pegar as outras passagens que falam sobre o dom de línguas, ela vai bater
com essa passagem de 1 Coríntios 14, 1 a 3, e vai entender que o dom de línguas não é esse idioma estranho, esse idioma complexo, indecifrável. Quer ver uma aplicação prática da hermenêutica? Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que após a morte, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. A gente entende que o ser humano ele assume um estado de inconsciência após a morte. E a gente faz isso com base na hermenêutica. A gente pega todos os livros, todas as passagens que falam sobre a morte e harmoniza elas. Mas a pessoa que não faz hermenêutica, ela vai lá e pega só aquela parábola do rico e do Lázaro, que é aquela passagem, aquela parábola que mostra ali duas pessoas que morreram e que estão conversando entre si, uma parábola que Jesus contou para um fim específico e usam somente essa passagem para defender o estado de consciência, ou seja, uma pessoa depois de morta, ela tem consciência, defende isso com base em uma única passagem. E tem muita gente que faz isso com o dom de línguas. Usa 1 Coríntios 14, 1 a 3, para defender que o dom de línguas é essa manifestação confusa, complexa, indecifrável, de um idioma que somente ela, ou às vezes nem ela, né? Isso que é o pior, conhece. E aqui eu proponho, né? Como resolver esse nó? Porque é um nó, é uma dificuldade que esse texto poderia apresentar. Mas existem formas de desfazer esse nó. E a gente parte do pressuposto de que Deus ele sempre trabalha na nossa mente. Esse é o pressuposto para a gente desatar esse nó. Se você se deparar com uma pessoa que defende o dom de línguas como essa manifestação confusa, você pode argumentar com ela, dizendo que Deus trabalha na nossa mente. E aqui existem alguns argumentos. O primeiro deles, baseado no Espírito de Profecia, Fundamentos da Educação Cristã, página 370, diz o seguinte. E aqui é apenas para defender essa ideia de que Deus trabalha na nossa mente. Aqui existem duas passagens bíblicas que fazem o mesmo. Diz o seguinte, Ellen White: a mente rege o homem inteiro. Todas as nossas ações, quer boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Isso daqui já nos ajuda a começar a desatar o nó. Mas existem mais duas passagens aqui, ó. Efésios 4, 11 a 13, diz o seguinte: e ele mesmo concedeu... Aqui eu já li essa passagem, mas vamos ler novamente, né? Porque aqui o enfoque vai estar nesse termo sublinhado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aqui o propósito, né, dos dons espirituais, até que todos cheguemos à unidade da fé e, atenção, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento, subentende-se a compreensão. Então, você percebe que a gente está falando aqui da mente também, a gente está falando aqui do estudo, de uma coisa que perpassa pelo nosso cérebro, pelo nosso raciocínio. E outra passagem que reforça que Deus trabalha com o nosso racional é Romanos 12, versículo 1 e 2. Essa aqui, particularmente, uma das minhas passagens preferidas, muito conhecida também, que diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto, ele é algo racional, não é algo que a gente faz sem pensar, muito pelo contrário. A gente presta o nosso culto de forma racional. E o versículo continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus trabalha na nossa mente. Aqui ele fala que se a gente não se conforma com esse século, mas a gente permite que Deus renove a nossa mente, a gente vai desfrutar da boa e agradável vontade de Deus. Então, esses dois versículos aqui, junto com essa passagem de Ellen White, ajuda a reforçar o fato de que Deus trabalha na nossa mente. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque como que a gente vai combater? Pode ser que isso aqui não seja o suficiente para argumentar uma pessoa que defende a manifestação do dom de línguas dessa forma confusa. Mas aqui existe uma última cartada. Até uma pergunta, né? O que dizer das diversas manifestações do dom de línguas,
Porque eu não posso negar. Por mais que eu esteja fazendo aqui uma exposição a respeito do dom de línguas, pode ser que nesse exato momento exista uma igreja onde existam pessoas que estejam manifestando o que elas acreditam ser o dom de línguas, de acordo com o conceito errôneo delas, errôneo com base na Bíblia, não com base no que o Eduardo acredita. Mas o que a gente pode dizer para elas? Aqui existe uma frase do próprio autor que deixa muito claro tudo que a gente falou a respeito de mente. O autor diz o seguinte no livro: se ninguém entende o que você está dizendo, você não os edifica nem os auxilia espiritualmente. Lembra do propósito dos dons espirituais? Edificação do corpo de Cristo? Se ninguém está entendendo o que está falando, se nem você está entendendo o que você está falando, é muito provável que o que você esteja manifestando não seja o dom de línguas bíblico. Você pode estar falando uma língua estranha, ou pode estar sendo... enfim, você pode estar fazendo muita coisa, mas você não está manifestando o dom de línguas, o dom espiritual, com o propósito de edificação da igreja. Se ninguém está entendendo você, esse é o risco. Mas também existem outras duas passagens aqui, de 1 Coríntios, versículo 9, e o 39 e o 40, que Paulo diz o seguinte: ele reforça, que o dom de línguas, se ele não cumprir esse propósito, ele fala: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, reforçando aqui essa questão da mente. Eu acho que eu peguei os versículos errados aqui. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui. Versículo 19. Eu peguei os versículos errados ali. Desconsidera o que está escrito aqui. 1 Coríntios 14, versículo 19, diz o seguinte, Paulo dizendo: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo, ele está como se dizendo o seguinte: eu prefiro dizer 5 palavras que sirvam de instrução para outras pessoas do que falar 10.000 palavras em outro idioma que não sirvam para nada. Entende o que Paulo quis dizer aqui? E ainda nesse mesmo capítulo, nos versículos 39 e 40, Paulo também diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. O último versículo, que é o 40, diz o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não sei se você já teve a oportunidade de presenciar a manifestação do dom de línguas nessas igrejas neopentecostais mais modernas. Eu nunca vi presencialmente, mas já vi vídeos. E, infelizmente, passa muito longe da ordem, da decência, da calmaria que a gente espera de um dom espiritual. Existe, na verdade, muita algazarra, muita gritaria, e, infelizmente, isso aí passa longe do que Paulo disse, Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, infelizmente, o dom de línguas manifestado por muitas igrejas, ele está completamente errado. Pelo menos do ponto de vista bíblico, ele está extremamente errado, totalmente equivocado. E aqui eu coloquei também uma passagem do Tratado de Teologia. Esse Tratado de Teologia, ele que faz parte aqui do nosso Comentário Bíblico Adventista. Eu coloquei a passagem aqui que ele destaca exatamente essa questão a respeito do o que é esse dom de línguas estranho, o dom de línguas não bíblico. E perceba o perigo disso. O perigo porque vocês vão entender. Eu vou ler aqui as passagens que eu grifei. O dom de línguas, como o dom de profecia e o de milagres, pode ser falsificado. O dom original concedido no dia de Pentecostes consistia em línguas humanas perfeitamente inteligíveis, articular som incapazes de ser identificados com qualquer idioma humano. Não é perversão, mas contrafação do genuíno. Percebe, então, o perigo? Uma pessoa que usa o dom de línguas de forma incorreta, ela pode estar fazendo isso de forma sincera, ela pode estar fazendo isso de acordo com a luz que ela recebeu, mas ela está fazendo o que nós consideramos ser uma contrafação do genuíno. Essa palavra contrafação, ela é muito utilizada dentro do âmbito do grande conflito, porque a contrafação, ela é uma falsificação daquilo que é original. E você só se falsifica o que existe de fato, você não falsifica uma nota de R$7, porque não existe uma nota de R$7. Você falsifica uma nota de 50, de 100, de 200 agora, Então, você só falsifica o que existe de fato. E o dom de línguas, ele existe.
E por isso que existe uma contrafação. E a contrafação, ela é uma das principais armas do inimigo. Ele pega exatamente aquilo que é real, aquilo que Deus usa para criar algo semelhante, parecido, e, infelizmente, perverte aquilo. Então, o dom de línguas errado, ele é uma contrafação, ele é uma arma usada pelo inimigo. E aqui o Tratado de Teologia ainda continua. Insistir que todos devam falar em línguas como prova do batismo do batismo no Espírito Santo é uma perversão do ensino paulino em 1 Coríntios 12 e 14, ao passo que articular sons que não compõem uma língua humana não passa de uma impostura. Então, aqui ele está deixando claro que não somente a gente não devia fazer essa manifestação do dom de línguas incorreto, como também dizer que o dom de línguas ele é uma manifestação do derramamento do Espírito Santo, dessa forma seria incorreto, seria uma perversão do ensino paulino, de acordo com o que está escrito ali. Ó. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Esses são argumentos, obviamente, que talvez não seriam suficientes para convencer alguém que conhece isso, e todo esse estudo que a gente está fazendo aqui hoje, ele é muito superficial. Lendo a respeito disso, eu confesso para vocês que eu senti que eu não arranhei nem a superfície a respeito desse tema. Poderíamos ficar falando aqui horas e horas, isso poderia facilmente se transformar numa vigília. Então, felizmente, eu também penso, né? Porque o tesouro só encontra quem cava fundo. Então, se você quer aprender a respeito do dom de línguas, é necessário cavar fundo, é necessário buscar profundamente a respeito desse tema. E, de novo, isso aqui é apenas um convite, uma introdução a respeito desse tema. Teoricamente, a gente entendeu já, então, a respeito do dom de línguas, mas, com base no livro, eu entendi que faltaram alguns temas a serem explicados. E por isso que eu também separei aqui uma sessão, e essa daqui eu já prometo que é a sessão final, que são algumas dúvidas muito comuns acerca desse tema. Dúvidas que, com certeza, passam na cabeça de quem está aprendendo sobre esse tema, ou para quem já, às vezes, presenciou a manifestação do dom espiritual, do dom de línguas. Separei aqui por perguntas. O dom de línguas, ele é uma evidência do derramamento do Espírito Santo? Eu acho que, com base no que a gente aprendeu aqui hoje, eu acredito que todos poderiam responder que sim, o dom de línguas é uma manifestação do derramamento do Espírito Santo. Porém, ele é a única? Não, não é a única. Porque os dons espirituais, eles compõem essa lista aqui, ó, bem grande de dons. Então, os dons espirituais são vários. E eu acredito que aqui a ideia não era listar todos, mas listar alguns. Porque aqui não lista, por exemplo, o dom da música. Provável que você conheça pessoas que tenham se convertido por conta da música, e aqui não fala música. Então, aqui não estão todos os dons espirituais. O dom espiritual do dom de línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo, mas ele não é a única. Muito importante a gente entender isso. Segunda pergunta, todos vão receber o dom de línguas? Essa daqui também é uma pergunta que eu acho que, com base no que a gente estudou até agora, é fácil responder. Não, nem todos vão receber o dom de línguas. E aqui existe até uma passagem paulina de Paulo, em 1 Coríntios 12, que deixa muito claro. Ele falando aqui, nessa passagem. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui, Paulo ele usa um recurso chamado pergunta retórica. É uma pergunta que você faz sabendo a resposta. E é lógico que todas as respostas para todas as perguntas de Paulo é não. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos operam milagres e nem todos falam outras línguas. Importante entendermos, então, que o dom de línguas ele é um dom que não é geral. Nem todos vão receber o dom de línguas. Da mesma forma que nem todos vão ser profetas, nem todos vão operar milagres. Então, é importante entender que o dom de línguas não é um dom que vai ser dado aí à vontade. Na verdade, vai ser dado à vontade, mas de acordo com a vontade do Espírito Santo. E no mesmo capítulo, um pouco para trás, no capítulo 12, versículos 11 a 18, existem duas passagens que destacam
que os dons espirituais, não somente o dom de línguas, ele é dado de acordo ali, ó, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo os dons espirituais como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo escolhe quais dons ele vai distribuir. E no versículo 18 diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. O Deus aqui, Deus Espírito Santo, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, esse lhe apraz e lhe aprouve, eles demonstram a vontade do Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo manifestando a sua vontade. Vocês vão lembrar aí também, talvez lembrem, que no primeiro capítulo desse livro aqui, que eu tive o prazer de fazer também, a gente falou sobre essa manifestação da vontade do Espírito Santo, o que demonstra que ele é uma pessoa. Uma pessoa demonstra vontade. O Espírito Santo demonstra vontade. E ele distribui os dons espirituais como lhe apraz, como é o seu desejo. Tem outras perguntas aqui. O dom de línguas existe ainda hoje? Ainda existe o dom de línguas? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente sabe que existe uma contrafação do dom de línguas. Existe o dom de línguas não bíblico, podemos dizer assim. E olha o que está escrito lá em Atos 2:39. Se não me engano, é Pedro que diz isso. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando Pedro escreveu isso, ele estava fazendo referência exatamente à profecia de Joel, aquela profecia sobre o derramamento do Espírito Santo. Então aqui ele está dizendo que para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, importante, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa passagem aqui, ela não, digamos que, declara com certeza, ela não afirma com absoluta convicção de que todos os dons estarão presentes no futuro. Mas ela deixa essa margem. Ela deixa essa margem dizendo que sim, todos quanto o Senhor, o Deus, chamar, poderão manifestar os dons espirituais, todos, né? Inclusive o dom de línguas. Então, não seria certo dizer que não, mas como também não seria certo dizer que sim. Mas existe uma outra faceta dessa pergunta. Se os dons espirituais existem hoje de fato, que são os testemunhos. Neste mesmo livrinho que nós estamos estudando, o capítulo 10 começa exatamente com um testemunho. Começa contando a história de uma pessoa chamada Griffith Jones. Esse senhorzinho aqui, ele tinha muito desejo de levar o evangelho para o que na época chamava-se de Índias Orientais e Ilhas dos Mares do Sul. Isso aí foi na década de 1890. Então faz muito tempo, faz mais de 100 anos. Ele acabou chegando em uma ilha inclusive de nativos canibais, e por conta da manifestação do dom de línguas, ele conseguiu não somente impedir de virar o almoço desses canibais, como também convencê-los da existência de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus por todos nós. Então, existem testemunhos que mostram que o dom de línguas ele já se manifestou, mesmo muitos anos depois dos discípulos. Eu também lembro de uma pregação do Rodrigo Silva, apresentador da Novo Tempo, apresentador do programa Evidências. Se você procurar no YouTube, vai achar fácil. Procura ali Rodrigo Silva, dom de línguas, você vai achar um testemunho dele contando de uma vez que, se eu não me engano, ele estava pegando um ônibus e ele começou a conversar com um homem que só falava inglês. E o Rodrigo Silva, naquela época, não sabendo o idioma inglês, começou a conversar com ele sobre a Bíblia. E depois disso, acho que depois de muitos anos, ele conta que essa pessoa se converteu. Então, mais um exemplo de testemunho do dom de línguas manifestado hoje em dia, no nosso tempo, não nos tempos apostólicos, mas na nossa época. Muito importante destacar que nesses dois exemplos que eu dei, tanto aqui do livrinho quanto do Rodrigo Silva, vocês percebam que o dom de línguas ele se manifestou com aquele nosso propósito em mente, que é a edificação do corpo de Cristo. Tanto esse exemplo do livro, quanto o Rodrigo Silva, foi um dom de línguas manifesto para convencer a pessoa da pessoa de Jesus Cristo. Enfim, importante entender que o dom de línguas ele é manifesto
com esse propósito específico, a edificação do corpo de Cristo. E a última pergunta aqui, que é bastante importante, o dom de línguas é a maior manifestação do derramamento do Espírito Santo? Essa daqui é cutucando especialmente as igrejas que acreditam que o derramamento, que o dom de línguas é a coisa mais importante que precisa acontecer na vida do crente. E não é, porque a própria Bíblia comenta em 1 Coríntios 14:5, diz o seguinte, ó: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Ou seja, aqui nessa passagem está dizendo que o dom de profecia é muito mais importante do que o dom de línguas, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Perceba, então, que existe até um erro, né? A pessoa que acha que o dom de línguas ele é a coisa mais importante na vida do cristão, ela está esquecendo que, de acordo com a Bíblia, o dom de profecia é muito mais importante. E, de novo, né, a pessoa que acredita no dom de línguas como o dom mais importante, ela não fez a hermenêutica, ela não harmonizou, não colocou em equilíbrio todos os textos que falam sobre o dom de línguas, não pesou as evidências, não chegou às conclusões. O que eu penso? Muitas pessoas elas não fazem isso por mal. Na verdade, elas acabam acreditando no que o pastor, no que o presbítero, no que o bispo, no que o padre, no que o pastor falam, e não vai procurar por conta própria. Se a gente realmente só ouve e não lê, é o erro. A gente comete esse erro de, às vezes, ficar tendo uma fé terceirizada. E a gente, por conta própria, precisa entender e buscar aprender a respeito desses temas, como o dom espiritual do dom de línguas. E aqui, a respeito dessa última pergunta, e já concluindo, eu coloco aqui em destaque o último parágrafo desse capítulo, o capítulo 10, no qual o autor diz o seguinte: concluindo, lembro-nos de que mesmo a manifestação genuína do dom de línguas não é a maior obra do Espírito. Acabei de falar, né, que o dom de profecia é superior, de acordo com a Bíblia, do que o dom de línguas. Só que ele coloca uma coisa que eu acho muito interessante, ó. A maior manifestação do poder do Espírito Santo, ele não fala do poder do Espírito da profecia, de profetizar. Ele fala que a maior manifestação do poder do Espírito Santo é vista no fato de ser a natureza humana levada à perfeição do caráter de Cristo. Eu compartilho da ideia aqui do autor. A maior prova de que o Espírito Santo habita na pessoa não é necessariamente o dom de línguas ou o dom de profecia, mas é a transformação operada na pessoa. É difícil acreditar quando a gente ouve a história de pessoas viciadas há anos em drogas ou em outros aspectos que acabam também nos viciando, como a pornografia, adultério, jogos de azar. É difícil acreditar em uma pessoa que muitos anos vivendo dentro desse vício consegue abandonar esse tipo de vício. Mas eu acredito que boa parte dessas histórias existe o componente da Bíblia, do Espírito Santo na vida das pessoas. E aqui diz que a maior manifestação do poder do Espírito Santo é exatamente essa transformação. É essa mudança de natureza humana mais parecida com a perfeição do caráter de Cristo. Não estou dizendo que eu não concordo com que o dom de profecia é o dom supremo. Concordo com isso. Mas uma prova real, que é muito palpável para a gente, de que a pessoa ela foi transformada pelo Espírito Santo, é exatamente a mudança de caráter, o abandono de hábitos, de tendências pecaminosas que ela tem. E o autor completa ali, ó: por conseguinte, o único propósito em qualquer operação sobrenatural do Espírito de Deus é ajudar a comunicar o Evangelho de Cristo, a fim de que vidas possam ser transformadas. É por isso que a gente chama essas transformações de testemunho, porque o testemunho ela vai ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Se uma pessoa que passa por dificuldades na vida conhece a vida transformada de outras pessoas, ela também vai se sentir convidada a passar por essas transformações. E é por isso que essa é uma das maiores manifestações do Espírito Santo em nossas vidas. E eu queria finalizar lendo ali as últimas frases do autor neste capítulo, e ali é um convite que eu faço para todos nós, e ele pergunta assim, né: queremos nos unir ao Espírito de Deus
tendo isso, ou seja, tendo tudo isso como nossa meta prioritária, colocar em prática esse entendimento a respeito do dom de línguas ou dos dons espirituais como um todo, e ele completa ali: que privilégio nos é dado em tornarmos-nos co-obreiros de Deus para essa finalidade. Irmãos, eu sei que eu toquei num tema bastante árido, é um tema difícil, eu mesmo senti muita dificuldade de falar a respeito desse tema, de estudar. Minha esposa está de testemunho aqui o quanto eu li e me preparei para esse estudo. E, de novo, eu reforço, eu não arranhei nem a superfície a respeito dos tópicos dom de línguas, muito menos dons espirituais. E o meu convite é para que, caso vocês tenham dúvidas, estudem. Eu estou à disposição, caso vocês queiram conversar sobre esse assunto também. E fica o meu voto para que todos nós coloquemos em prática tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda e tudo que a gente vê de fato, porque é somente assim que a gente vai ver Jesus mais próximos de todos nós. Amém, irmãos? Aqui eu deixei até o mapa mental um pouco aberto aqui para todos verem o que a gente estudou nesses últimos minutos, né? Quase uma hora aí já. Agradeço aí pela paciência dos irmãos. Espero que esse formato aqui de estudo tenha sido proveitoso, não tenha sido complexo demais. A minha ideia não era essa, mas muito pelo contrário, era simplificar esse tema, um tema, como eu falei, árido, delicado, espinhoso, eu diria até. E o meu desejo é que a gente tenha aprendido alguma coisa nesta noite, com base nos ensinos do Espírito Santo, por meio da minha pessoa. Irmãos, quero convidar então a todos nós juntos orarmos e pedirmos a bênção do Espírito Santo para esta nova semana. Vamos falar com Deus? Pai amado, obrigado, Senhor, porque nos últimos minutos o Senhor esteve conosco por meio desse estudo a respeito de um tema bastante delicado, o dom de línguas, um dos muitos dons espirituais que será derramado, de acordo com a profecia de Joel, sobre a tua igreja. Ajude-nos, Pai, a termos uma compreensão equilibrada acerca desse tema, acerca de muitos outros temas também da Bíblia Sagrada, para que possamos não somente ensinar, mas viver de acordo com essas verdades. Afinal de contas, o nosso testemunho vai ser a Bíblia que muitas pessoas conhecerão. Como eu falei, ajuda-nos a ter uma visão equilibrada sobre esse assunto. Esse é um tema que gera muita discussão, muita polêmica, mas que nós tenhamos uma posição firme, mas também amorosa, ao tratar desse assunto com os nossos irmãos que defendem posições contrárias, diferentes da nossa. Pedimos, Pai, as tuas bênçãos para essa nova semana. O primeiro dia já passou. Queremos que o Senhor esteja conosco em cada desafio que vamos enfrentar nos próximos dias. Abençoa-nos, por favor, porque precisamos muito da tua bênção. Cuida da nossa família, cuida dos nossos irmãos. Esteja com cada igreja aqui, tanto do Pilarzinho quanto do Alto Maracanã. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então eu vou liberar aqui o microfone de todos e quem quiser se manifestar aí, fique à vontade para desejar boa noite para todo mundo. Uma boa noite para todos, tá bom? Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Abençoado a todos. Boa noite, Eduardo. Deus abençoe, uma boa semana a todos. Amém, boa noite a todos. Boa noite a todos, uma ótima semana. Deus abençoe pela mensagem. Tchau, Lu. Amém. Boa noite, foi muito bom. Amém, irmão. Boa noite.